Boa tarde, meu nome é Ângela, sou fisioterapeuta do CES, que é a clínica escola daqui da Unesp de Marília. Eu também sou doutoranda pela Unesp de Rio Claro e trabalho com o tema da dor patelofemoral. Eu agradeço o convite do centro acadêmico para participar dessa semana e espero poder contribuir com o conhecimento de vocês. Nessa aula abordo duas disfunções muito frequentes do joelho, que é a lesão do LCA e a dor patelofemoral. Então, iniciando com a dor patelofemoral, segundo o consenso de 2016, é a dor ao redor ou atrás da patela, que é agravada por pelo menos uma atividade que sobrecarrega a articulação patelofemoral, como o agachamento, a deambulação na escada, a corrida e o salto. Então, normalmente, quando essa paciente chega à clínica, ela vem com um relato de dor na região anterior do joelho, que foi piorando aos poucos e que se agrava com a prática de atividade física ou atividades cotidianas que aumentam a demanda sobre os membros inferiores. Outras queixas adicionais é a crepitação, os estalos e também ao permanecer sentado por um tempo prolongado, muitos pacientes queixam-se de dor no joelho. Alguns sinônimos de dor patelofemoral é a condromalácia patelar, a dor anterior do joelho, a síndrome da dor patelofemoral. A epidemiologia traz alguns dados interessantes. A prevalência anual entre adolescentes ela é maior quando comparada à população adulta geral. Ainda, a prevalência entre mulheres é praticamente o dobro quando comparado aos homens, ou seja, os pacientes normalmente são mulheres jovens, cerca de 50% dos casos acontecem antes dos 20 anos de idade, e representa cerca de 25% das lesões do joelho encontradas na clínica da medicina esportiva. Entre as modalidades esportivas, a corrida é a mais frequente e também a mais estudada. 57% das pacientes continuam com dor e disfunção após 5 ou 8 anos do término do tratamento. Ou seja, mais de 50% desses pacientes continuam sintomáticos por um longo período de tempo. Isso é preocupante porque a dor patelofemoral ela é uma precursora da osteoartrite dessa articulação de maneira precoce. Aqui eu vou revisar a anatomia da articulação patelofemoral. Então, a gente observa que a patela é um osso sesamoide no formato de um triângulo invertido, que apresenta a sua base e o seu ápice. A face interna da patela, ou seja, a face articular, apresenta a faceta medial e a faceta lateral. A patela se articula com a região distal e anterior do fêmur, que é chamado de trócleo subtroclear. Quando o joelho está estendido, há pouco contato entre a patela e o fêmur. Conforme o joelho flexiona, ocorre a articulação entre esses dois ossos, ou seja, a região inferior da patela passa a entrar em contato com a região superior da tróclea. Se nós observarmos essa imagem com a patela destacada, a gente observa que a face lateral da tróclea ela é maior em área. Se pudermos observar uma incidência axial, ou seja, com o joelho flexionado, pudéssemos observar a relação articular entre esses dois ossos, nós teríamos essa imagem. E a partir dessa imagem, visualizamos que a face lateral da tróclea, ela também é mais saliente. E essa saliência ela é importante porque fornece uma contenção óssea da patela durante o seu deslizamento no sulco troclear. Aqui eu reviso rapidamente a biomecânica e trago uma variável importante que é a força de compressão patelofemoral. Quando o quadríceps contrai, ele gera um vetor de força ascendente e também gera uma força reativa no sentido do tendão patelar. A resultante entre esses dois vetores de força é a força de compressão patelofemoral, que é a força de compressão da patela contra a tróclea no interior do sulco troclear, e ela é proporcional à força exercida pelo quadríceps. A outra variável é a área de contato patelofemoral. Então, na face articular da patela, a gente visualiza que a área de contato patelofemoral, ela aumenta conforme o joelho flexiona. Então, de 20 a 30 graus de flexão, a área é de aproximadamente 2 centímetros quadrados. Quando chega a 90 graus de flexão, essa área passa a ser aproximadamente 6 centímetros quadrados. Então, a partir de uma extensão de joelho, conforme a articulação flexiona até 90, essa área de contato aumenta, e o contrário, né, a partir de 90 graus de flexão até a extensão, essa área diminui. Essas duas variáveis determinam o estresse patelofemoral, que é a relação entre a força de compressão patelofemoral dividido pela área de contato entre esses dois ossos.
Ou seja, se o quadríceps gera uma grande força em uma amplitude de movimento do joelho, no qual a área de contato patelofemoral é pequena, o estresse patelofemoral é muito alto. Agora, se essa mesma força é aplicada numa amplitude em que a área de contato é maior, o estresse patelofemoral é menor. E isso tem uma implicação direta sobre a realização dos exercícios. Então, aqui eu trago um gráfico da relação do estresse patelofemoral conforme os ângulos de flexão do joelho. Em um exercício em cadeia cinética aberta, o estresse patelofemoral ele aumenta conforme a extensão do joelho ocorre. E nos últimos 30 graus próximos à extensão completa, o estresse patelofemoral ele é muito maior em decorrência principalmente da diminuição da área de contato patelofemoral. Ou seja, se um paciente está realizando a cadeira extensora, ele está sentado, com 90 graus de flexão do joelho, quando ele vai em direção à extensão nos últimos 30 graus, o estresse patelofemoral ele é muito elevado. Então, a gente vê lá na frente, quando se fala de prescrição de exercício, que na cadeia cinética aberta, deve-se respeitar os ângulos em que haja menor estresse patelofemoral. Já essa relação na cadeia cinética fechada, ela é inversa. Ou seja, o estresse patelofemoral, ele aumenta conforme ocorre o aumento do ângulo de flexão do joelho. Ele é maior principalmente entre 40 a 90 graus de flexão do joelho. Então, vamos imaginar a situação de um agachamento. Quanto mais se agacha, mais difícil o exercício fica, mais força de contração do quadríceps é realizada e quanto maior a força de contração do quadríceps, maior a compressão patelofemoral. Isso acaba resultando em um aumento do estresse patelofemoral. Aqui eu exemplifico algumas atividades em cadeia cinética fechada, que são atividades funcionais e cotidianas. Então, quando se sobe a escada, o estresse patelofemoral é cerca de 3,3 vezes o peso corporal. Já na corrida, o estresse sobe para 5,5 vezes. E no agachamento profundo, esse estresse é ainda maior. Por isso que muitas vezes algumas pacientes relatam que eu passei a morar num prédio, nesse prédio tem escada e eu passei a sentir dor no joelho. Ou senão, eu comecei a correr e depois dessa corrida eu comecei a sentir sintomas no joelho. E é interessante observar essa relação inversa, que na cadeia cinética aberta, o estresse ele é maior próximo à extensão e na fechada ele é maior próximo à flexão 90 graus de angulação do joelho. Então, o que acontece na dor patelofemoral? Então, se a gente observar um exame de imagem de uma pessoa sem a disfunção, a gente observa a seguinte relação, que o espaço articular no compartimento lateral e medial é homogêneo. Agora, na dor patelofemoral, a gente observa a seguinte disposição, que é uma diminuição do espaço no compartimento lateral dessa articulação, que é caracterizado pela lateralização da patela. A lateralização da patela implica numa redução na área de contato patelofemoral. E como a gente já viu, isso aumenta o estresse patelofemoral. O modelo patomecânico, ele tenta explicar como o desequilíbrio das forças que definem o alinhamento patelar ocorre. Então, ele pode ocorrer tanto por fatores proximais relacionados ao quadril, fatores locais relacionados ao joelho, e fatores distais relacionados ao tornozelo e pé. Em relação aos fatores locais, há um desequilíbrio entre as forças laterais e mediais em relação à patela. Então, se há um encurtamento do retináculo lateral e do trato iliotibial, isso vai gerar uma tração lateral da patela. Assim como se houver uma frouxidão das estruturas mediais, isso também vai resultar nessa lateralização. O ligamento patelofemoral medial é o principal estabilizador medial. Muitas vezes ele encontra-se afrouxado, e isso também provoca os sintomas. Assim como o desequilíbrio no tempo de ativação do vasto lateral em relação ao vasto medial também provoca esse desequilíbrio. Então, vamos imaginar que ao agachar, se o vasto lateral ele contrai antes e em maior intensidade que o vasto medial, isso também vai resultar numa lateralização da patela. As alterações podem ser
tanto em tilt, que é essa inclinação da patela, como em glide, que é o deslocamento lateral da patela. E é muito comum observarmos a fraqueza do quadríceps nessa população. Em relação aos fatores proximais, então são observados movimentos excessivos de rotação medial e adução do fêmur, acompanhado de queda da pelve contralateral em atividade de cadeia cinética fechada. Isso é decorrente principalmente da fraqueza dos músculos do complexo posterolateral do quadril, que são os extensores, os abdutores, rotadores laterais do quadril. E isso resulta no valgo dinâmico do joelho, que é a medialização do joelho em relação às articulações do quadril e do tornozelo. Então, aqui eu trago uma imagem, é um vídeo da minha coleta de doutorado, e aqui eu tracei o ângulo valgo, né? Observem a variação desse ângulo conforme a voluntária realiza o agachamento unipodal. Então, o ângulo varia até 20, 22. Aqui ela chega a 24,3, que é um ângulo bastante acentuado. Nesse momento, observe que ocorre a adução do quadril, a queda da pelve contralateral, que resulta nessa medialização do joelho em relação ao quadril e ao tornozelo. Nas aterrissagens, aqui a gente mostra uma aterrissagem bipodal, a gente observa esse padrão de movimento também, e na aterrissagem unipodal, esse padrão de movimento ele torna-se mais acentuado. Então, eu trago um vídeo ilustrativo do Instituto Trata. Então, ao ocorrer, no momento do apoio, ocorre esse valgo dinâmico, né? De rotação medial e adução do fêmur. E numa incidência axial, a gente observa esse movimento excessivo de rotação medial do fêmur, que diminui o espaço no compartimento lateral dessa articulação. Então, quando a gente fala de fatores proximais, resultam principalmente no desalinhamento, no movimento anormal do fêmur em relação à patela. Ainda, a fraqueza dos extensores de quadril pode ser compensado por uma postura mais ereta na corrida. Então, acredita-se que pessoas com dor patelofemoral adotam uma postura mais retificada, isso em decorrência da fraqueza dos extensores. Nessa postura retificada, há uma maior demanda sobre a articulação do joelho, e isso pode resultar em dor. Ao adotar uma postura ligeiramente flexionada, ou seja, aproximadamente 7 graus de flexão do tronco, essa demanda ela é transferida do joelho em maior quantidade para a articulação do quadril e menor quantidade para a articulação do tornozelo. Isso pode minimizar os sintomas. Já a fraqueza dos abdutores de quadril é compensada com o deslocamento ipsilateral do tronco em relação ao membro inferior apoiado em tarefas como aterrissagem. Então, quando o atleta aterrissa em um apoio unipodal, a adução do quadril e a queda da pelve são compensados por um movimento de inclinação ipsilateral do tronco. Em relação aos fatores distais, a contribuição do aumento da pronação hospitalar, que resulta em uma maior distribuição de carga na região medial do pé. Isso pode ser decorrente tanto da fraqueza dos músculos intrínsecos e extrínsecos do pé, como também uma dorsiflexão limitada. Então, esse é a mesma voluntária da minha coleta, mas eu trouxe um foco no aspecto distal. Então, conforme ela agacha, há um aumento dessa distribuição de carga medial no pé, acompanhada da acentuação do valgo. Acredita-se que a hiperpronação subtalar traga adaptações ascendentes, como aumenta a rotação medial da tíbia, aumenta a rotação medial do fêmur, que resultam no valgo dinâmico também. Aqui eu trago as intervenções terapêuticas do consenso de 2018. O consenso traz que o exercício físico melhora a dor e a função, o que é muito bom. E combinar exercícios, principalmente de fortalecimento, para o quadril e para o joelho, demonstra resultados superiores. E isso fica mais fácil de entender a partir do momento que a gente compreende os mecanismos biomecânicos envolvidos. Órteses pré-fabricadas para os pés são recomendadas para reduzir a dor a curto prazo. A curto prazo, nesse caso, é até menos de 6 meses, né?
E é interessante que essa órtese pré-fabricada geralmente são as palmilhas que a gente já compra pronto, né? Então elas já são eficazes para a diminuição da dor. E observe que nesse caso a gente está tendo uma intervenção sobre o fator distal. E outro dado interessante é que as palmilhas individualizadas, né, que são confeccionadas com tecnologia 3D, elas são mais caras, mas elas não têm embasamento. Essa que é pré-fabricada e mais barata, ela já tem um embasamento científico para redução da dor. O consenso traz também que a terapia combinada com o exercício traz a diminuição da dor. Então, combinar recursos coadjuvantes com exercício físico é benéfico. Que recursos seriam esses? A própria órtese para os pés, a bandagem patelar, geralmente é o método McConnell, ou a terapia manual por meio de mobilizações. E que as mobilizações do joelho e da lombar não são recomendadas isoladamente. Ou seja, sempre associar uma terapia coadjuvante com o exercício. O que ele quer dizer é que você não vai fazer uma bandagem ou aplicar uma palmilha e deixar o paciente embora. Você tem que associar essas terapias necessariamente com exercício para quadril e joelho. E agentes eletrofísicos, como laser e ultrassom, não são recomendados, muito provavelmente, porque eles não atuam sobre os fatores causais da dor patelofemoral. Que eu só lembro, né, quando a gente fala de exercício de fortalecimento para os extensores de joelho, respeitar os ângulos que trazem menor estresse patelofemoral. E o que mostra resultados inconclusivos? A acupuntura, o dry needling, técnicas manuais miofasciais, desativação de pontos gatilhos, né? Liberação miofascial, o treinamento com restrição de fluxo, o retreinamento da corrida e manejo de carga, não apresentam resultados conclusivos. Não quer dizer que você não deva usá-los. Quer dizer que você deve usar primeiro o que tem comprovação científica e se o paciente tiver algum tipo de indicação, você pode usar esses recursos de maneira complementar até que se prove a sua eficácia ou ineficácia. Que eu abro rapidamente um parênteses sobre retreinamento da corrida, né? Recomenda-se o aumento da cadência, que é o número de passos por minuto, a transferência da carga, né, no contato inicial do retropé para o antepé e a ligeiramente flexão do tronco durante a corrida. Essas estratégias, elas tendem a diminuir a demanda sobre a patelofemoral e minimizar a dor. O manejo de carga é evitar picos de treinamento, né, para evitar o surgimento da dor, é realizar um treino progressivo. Em relação à lesão do ligamento cruzado anterior, a questão é, né, que quando se lesiona o LCA, aproximadamente 80% voltam à prática de alguma atividade esportiva recreacional. 65% dos pacientes retornam aos níveis pré-lesão, entretanto, apenas 55% retornam aos níveis competitivos, né, do esporte. Ou seja, muitas vezes lesionar o LCA significa o fim da carreira de um atleta de alto rendimento. Além disso, a lesão do LCA é precursora também de uma osteoartrite precoce. Esses autores ranquearam algumas modalidades esportivas de acordo com o seu risco de lesão. Ele separou as modalidades de acordo com o nível de contato físico entre os atletas, né, e ele fez uma modalidade à parte. Então, o ranking observou que modalidades esportivas que envolvem um alto impacto sobre os membros inferiores numa aterrissagem, elas lideram o ranking de lesões de LCA, como os ginastas, a corrida de barreiras, né? E em segundo lugar estão os esportes de contato físico, como o basquete, o futebol. Em terceiro lugar, os esportes de colisão, como o futebol americano e handball. E quanto menor o contato entre os atletas, menor esse risco de lesão. Ainda ele comparou o risco de lesão entre homens e mulheres e observou que há diferença de risco no primeiro e no segundo lugar desse ranking. Ou seja, as mulheres têm um risco de aproximadamente 3 vezes mais em sofrer lesão do LCA quando comparado aos homens. Ou seja, mais uma vez, as mulheres têm maior probabilidade de desencadear a lesão do LCA, assim como a dor patelofemoral. Revendo a anatomia do ligamento cruzado anterior. Então, o ligamento ele tem uma disposição oblíqua no sentido anteromedial. Ela se origina aqui na região posteromedial do condilo femoral lateral e se insere anteriormente à eminência intercondilar da tíbia.
em 2 feixes, o anteromedial e o posterolateral. Quando a gente visualiza a disposição dos feixes do ligamento, fica fácil de entender que a principal função desse ligamento é o controle da translação anterior da tíbia, que é o deslocamento anterior da tíbia. Como função secundária, também controla a rotação, mas também controla estresse em valgo, controla a hiperextensão, por isso ele é tido como o principal estabilizador do joelho. Então, o mecanismo de lesão da LCA. O mecanismo mais frequente é a lesão sem contato físico, ou seja, quase 85% das lesões ocorrem sem contato direto de um atleta com o outro, e envolve um padrão de movimento, que é a inclinação do tronco ipsilateralmente ao membro inferior apoiado, a abdução e flexão do quadril, o joelho sobre estresse em valgo, em 82% dos casos, e semifletido, com um ângulo menor que 30 graus de flexão, pés pronados e rodados lateralmente. Normalmente, o atleta sofre lesão ou em apoio unipodal ou com maior carga em um membro, e nesse momento ele sofre o estresse em valgo. Observe que existem algumas características que são muito semelhantes às alterações biomecânicas da dor patelofemoral. Então, nessa imagem a gente tem um atleta, no qual provavelmente ele está realizando um movimento de corte lateral, e faz o apoio do peso corporal sobre um membro, observe a inclinação do tronco sobre esse membro, a abdução do quadril, a semiflexão do quadril e do joelho, e provavelmente na mudança de direção ele sofre um estresse em valgo. Acredita-se que nesse tipo de lesão existam mecanismos intrínsecos do atleta que podem ser aprimorados por meio de um trabalho de prevenção. Então, provavelmente esse atleta ele tem um déficit na capacidade reativa aos estímulos ambientais inesperados. Então, ele não consegue promover uma resposta postural adequada em um curto espaço de tempo, e com isso ele sofre a lesão. Aqui a lesão sem contato físico, né? O atleta ele salta no momento da aterrissagem, com o tronco inclinado ipsilateralmente, quadril abduzido, as articulações semifletidas, ele sofre um estresse em valgo. Aqui uma lesão com contato físico, né, no qual há o contato de um atleta com o outro, e isso fez com que houvesse o estresse em valgo. Também observem a inclinação ipsilateral do tronco, que intensifica ainda mais esse mecanismo. Aqui eu trago o teste de Lachman, é um teste que tem alta sensibilidade, especificidade, tanto em condições agudas como crônicas da lesão da LCA. Existem muitos outros, mas eu vou apresentar esse que eu considero bastante ilustrativo. O teste de Lachman é o teste mais sensível para a lesão do LCA. Com o joelho entre 20 a 30 graus, você faz esse movimento de cisalhamento, levantando a tíbia anteriormente em relação ao fêmur. Note que esse movimento é um movimento delicado, não requer muita força, com 2 dedos você faz essa anteriorização. Então, nesse teste, estabiliza o fêmur distal com a mão externa e a tíbia proximal com a mão interna e faz movimento de cisalhamento, aproximadamente 20 a 30 graus de flexão do joelho. Então, o paciente sofreu a lesão, reconstruiu o ligamento e vem para a gente no PO. Aqui eu trago dados de uma revisão sistemática que preconiza que a mobilização imediata do joelho seja realizada, já no pós-operatório. Então, normalmente o paciente chega com o membro edemaciado, com dor, com restrições de movimento, e também vem de muleta. Apesar dessa situação de quadro álgico, edema, recomenda-se essa mobilização precoce do joelho para restaurar a ADM, diminuir a dor e uma coisa muito importante que é a prevenção do déficit de extensão do joelho. Preconiza-se que na primeira semana de PO a extensão passiva do joelho seja completa, porque o que não se recupera nessa fase inicial em relação à extensão do joelho é muito difícil de recuperar nas fases tardias. Então é fundamental que na primeira semana ele já tenha essa ADM de extensão completa. A ADM de flexão vai ser progredida de maneira gradual. Preconiza-se que na primeira semana o paciente tenha 90 graus de flexão do joelho e esteja completa, né, evoluindo gradativamente, esteja completa na 4ª, 6ª semana de PO. Aqui eu trago uma imagem de um estudo que é de Wilk. Eles aplicam na clínica de reabilitação deles, né, o calcanhar apoiado,
região posterior do joelho sem apoio, e ele aplica uma carga externa para promover um alongamento passivo e estático do joelho em extensão. Também preconiza-se a descarga de peso imediata conforme a tolerância. Então, por mais que o paciente esteja com dor, é recomendado que a descarga de peso seja realizada já no PO imediato, se o paciente tolerar, e evolua gradualmente. E que esse padrão de marcha seja um padrão de marcha com qualidade, ou seja, não adianta evoluir se o paciente está com padrão de marcha inadequado. Muitos desses pacientes atingem a deambulação independente com qualidade próximo do 15º dia, 20º dia de PO. Recomenda-se também a eletroestimulação, combinada com a reabilitação, nas primeiras 6 ou 8 semanas após a reconstrução. Então, a russa, a alce, no quadríceps é recomendada até 1 mês a 2 meses do PO. É interessante que eu já atendi um paciente, ele estava no 20º dia de PO, ele não tinha feito fisioterapia, ele veio para mim aqui na clínica e eu pedia para ele contrair e recrutar o quadríceps e ele não conseguia recrutar o quadríceps voluntariamente. Fez na primeira sessão, no dia seguinte ele compareceu e já na segunda sessão era visível a diferença do recrutamento muscular. Então, a eletroestimulação é recomendada. A crioterapia ela pode ser empregada logo após a cirurgia até a primeira semana de reconstrução. E ela é eficaz para diminuir dor, não tem grandes evidências para redução, drenagem de edema e ganho de amplitude de movimento. O que é importante guardar, a crioterapia até a primeira semana, não faz tanto sentido você utilizar na terceira, na quarta semana de PO. O que não apresenta resultado, a mobilização passiva contínua e o uso de órtese. O uso da órtese, ela pode ser recomendada nos casos em que há lesões ligamentares associadas, ou senão o paciente solicita, e sente essa necessidade. A partir do momento que o ligamento é reconstruído, a gente observa no exame de imagem a osteossíntese, que fixa o enxerto dentro dos túneis ósseos. A partir desse momento, inicia-se o processo de osteointegração do enxerto no interior desses túneis. A osteointegração, ela desencadeia esse processo de ligamentização, ou seja, o tendão, que serve como enxerto, ele se transforma ao longo do tempo no verdadeiro ligamento, por meio de estágios sucessivos de inflamação, necrose, revascularização e remodelamento. Entretanto, nesse momento, após a reconstrução, após a reconstrução, ocorre um enfraquecimento do enxerto devido à necrose. E há uma maior vulnerabilidade durante as primeiras 6 a 12 semanas após a cirurgia. O que é muito importante, que nessa fase inicial, o enxerto ele sofre um enfraquecimento. Então, sobrecargas sobre esse enxerto não podem ser realizadas, pois pode gerar uma frouxidão e esse ligamento ele deixa de cumprir a sua função. Isso tem uma implicação direta sobre a prescrição do exercício. Então, aqui eu trago um gráfico de sobrecarga, sobre o LCA, conforme os ângulos de flexão do joelho em uma cadeia cinética aberta. O traço em verde é o feixe anteromedial e o vermelho o posterolateral. Mas se a gente observar o ligamento como um todo, podemos verificar que da hiperextensão até 30 graus de flexão, há uma maior sobrecarga sobre o LCA, ou seja, há uma maior tendência à translação anterior da tíbia, Isso faz com que esse ligamento ele sofra um estiramento. Então, vamos imaginar numa cadeia cinética aberta, cadeira extensora, o paciente está sentado ali 90 graus, ele chega perto da extensão ou da hiperextensão, ele começa a causar uma grande sobrecarga sobre o LCA. Na cadeia cinética fechada, essa relação ela já não acontece da mesma forma, uma vez que a cadeia cinética fechada envolve a descarga de peso, a sustentação de peso corporal sobre os membros inferiores, o que comprime o fêmur contra a tíbia e minimiza a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Ainda existe a cocontração muscular, ou seja, os isquiotibiais estão contraindo e eles se inserem na tíbia e minimiza também essa tendência de cisalhamento.
Então, dessa forma, o que se discutiu muito na literatura é qual é a maneira segura de fortalecer o quadríceps, considerando essa vulnerabilidade do enxerto. Então, desenvolveu-se, né, uma progressão dos exercícios no qual o enxerto estaria protegido. Então, na primeira semana é recomendada a isometria do quadríceps, muitas vezes associado à eletroestimulação, né, também com exercícios com SLR. Na segunda semana, exercícios em cadeia cinética fechada, com foco na fase concêntrica. Na terceira semana, cadeia cinética fechada, com foco no excêntrico. E somente a partir da quarta semana que são introduzidos exercícios em cadeia cinética aberta com ADM restrita, ou seja, de 90 a 45 graus, pois é uma ADM que não gera sobrecarga e tensão sobre o LCA. Ou seja, o paciente senta na cadeira extensora com 90 graus de flexão do joelho, vai até 45 e retorna, vai até 45 e retorna. E essa ADM ela vai aumentando ao longo das semanas, até chegar na ADM completa de extensão do joelho na 8ª semana. Existem algumas particularidades em relação ao tipo de enxerto. Se for um enxerto patelar, podem ser utilizadas cargas externas nesse exercício. Entretanto, se é um enxerto dos isquiotibiais, é adiado o uso de cargas externas até a 12ª semana de PO. E concomitantemente a esse fortalecimento do quadríceps, é realizado o treino neuromuscular proprioceptivo também de maneira progressiva. Que eu falo um pouco dessa transição, né, da reabilitação no ambiente ambulatorial para a reabilitação em campo, porque são estímulos totalmente diferentes. Você estar com o seu paciente na clínica e o paciente estar no contexto do esporte. Existem ali estímulos ambientais, respostas reativas, a interação com outros atletas. Então, é trazer a reabilitação para um ambiente mais realista. E esses autores preconizam 4 pilares, que é restabelecer a qualidade do movimento, ou seja, o atleta vai ter que retreinar esses movimentos específicos do esporte, mas com qualidade, ou seja, com as correções das alterações de padrão biomecânico, que estão associados lá com o mecanismo de lesão, de inclinação do tronco, de valgo, enfim. Os autores também preconizam o restabelecimento do condicionamento físico. Como exemplo, ele traz que uma partida de futebol, o atleta corre cerca de 13 km, com uma intensidade de aproximadamente 80% a 90% da frequência cardíaca máxima, e há uma alternância das demandas metabólicas a cada 4 a 6 segundos. E é preconizado que esse treinamento, tanto aeróbico como anaeróbico, seja realizado para que seja restabelecido esse condicionamento físico, e normalmente isso não acontece nos 6 primeiros meses. E é importante essa tolerância, né, de condicionamento, porque se o atleta está sob uma condição de fadiga, ele está mais suscetível à lesão, porque a fadiga diminui o controle neuromuscular e sua performance. Ainda os autores preconizam o treinamento de habilidades técnicas inicialmente individuais, mas posteriormente o atleta ele é inserido dentro de pequenos grupos nos jogos e posteriormente com a equipe completa. Porque, como eu havia dito, a lesão do LCA normalmente é sem contato, mas isso não quer dizer que não tem um adversário, normalmente tem um adversário pressionando o atleta. E o manejo de carga, que é esse restabelecimento progressivo, né, do retorno ao esporte. Ainda falando em retorno ao esporte, é um tema bastante estudado, mas o que a literatura traz é que ainda não há um critério objetivo que a gente possa aplicar, né, e afirmar que esse atleta está apto ao retorno do esporte de maneira segura e que ele não vai ter novas lesões. Não existe ainda. Aqui eu falo sucintamente sobre a prevenção da lesão do LCA. Eu trago algumas ilustrações do manual da FIFA, o FIFA 11+, mas mais por caráter ilustrativo, né? A partir do momento que você compreende o mecanismo de lesão, é possível criar um raciocínio clínico para estipular um programa de prevenção. Esse manual propõe 3 partes, né? A primeira parte são exercícios de corrida de baixa intensidade, a segunda são exercícios de fortalecimento, pliométricos e de equilíbrio, e a terceira são exercícios de corrida em alta velocidade, com mudanças de direção. Independente da parte, todos esses exercícios envolvem a correção dos padrões biomecânicos anormais. Então, aqui eu vou exemplificar. Então, ao realizar a corrida,
é corrigido, né, o padrão de movimento do tronco, a fim de evitar a inclinação lateral, a queda da pelve, a medialização do joelho e manter o tronco reto e o alinhamento dos membros inferiores e a pelve nivelada. No plano sagital, é orientada a correção dos padrões muito retificados, né? E é estimulado o uso da semiflexão das articulações. Aqui é um exemplo de um exercício de contato controlado com o outro atleta. Mesmo estando em contato com o outro atleta, é estimulado a correção dos padrões biomecânicos, né, mantendo o alinhamento do tronco e do membro inferior e da pelve. Evitar as inclinações sobre o membro inferior apoiado, a medialização do joelho, né, e também manter as articulações semifletíveis. A segunda parte é composta por exercícios principalmente direcionados ao core, o que é muito importante, uma vez que o core fornece um ponto fixo, ou uma base estável, que vai permitir os movimentos de maneira controlada e segura, realizados pelo membro inferior. Também é muito conhecido a teoria lá do Paul Rhodes, né, dos ajustes posturais antecipatórios, que advém lá da dor lombar crônica, né, no qual acredita-se que antes do movimento dos membros inferiores ocorrer, o tronco ele co-contrai de maneira antecipatória, especificamente os músculos profundos do tronco. Essa co-contração antecipatória, elas têm como objetivo anular as forças reativas originárias dos movimentos dos membros inferiores, o que é muito importante. A partir do momento que você consegue anular essas forças reativas, o tronco mantém-se estável. Por isso que estuda-se muito, fala-se muito do fortalecimento do core. Os principais achados referem-se à força, à propriocepção e controle neuromuscular do core. Há alguns dados conflitantes ainda em relação à resistência, né? O quanto que a resistência ela implica ou não no aumento de risco de lesão. Aqui o outro exemplo, né? Um exercício de prancha lateral para fortalecer os músculos laterais do tronco e da pelve. Em relação aos dados do meu doutorado, eu avaliei a força e a resistência dos músculos laterais do tronco e comparei, né, pessoas com dor patelofemoral e pessoas sem a dor. Ambos os grupos são formados por mulheres sedentárias e jovens. E observei que há uma diferença significativa tanto da força como da resistência dos músculos laterais do tronco, que é um dado relevante. Aqui eu exemplifico um exercício de equilíbrio, no qual, ao manter-se em apoio unipodal, o alinhamento do tronco ele deve ser mantido, assim como a introdução desses mesmos conceitos nos exercícios pliométricos de membro inferior, né, evitar a medialização, manter o alinhamento do tronco, a semiflexão das articulações, bem como nas desacelerações sobre o membro inferior, seguidas de mudança de direção, manter esse alinhamento, essa estabilidade do tronco. Aqui eu trago as referências. E eu agradeço o convite, espero ter conseguido pontuar alguns pontos relevantes, tanto da dor patelofemoral como da lesão do LCA. Não dá para falar de tudo, então, pouco espaço de tempo, né? Eu não quis abordar, por exemplo, protocolos de reabilitação de LCA, porque nas bases de dados científicos são encontradas informações confiáveis. Eu quis pontuar algumas condições que são relevantes, tanto para a compreensão das doenças, como para o seu tratamento e sua prevenção. Espero poder ter colaborado com o conhecimento de vocês.